Boa noite a todos, mais uma vez com alegria. Estou aqui para o comentário do Evangelho de hoje e o capítulo escolhido é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item escolhido, 25, necessidade da encarnação. Nós vamos ler um pequeno trecho para seguir as nossas reflexões. É necessário a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Meus amigos, o Evangelho de hoje é sobre reencarnação. Jesus nos fala sobre a reencarnação e muitos ainda acham isso uma ideia meio fantasiosa da cultura oriental ou uma criação de Allan Kardec. A reencarnação era conhecida desde os tempos remotos pelos hindus, os egípcios, os gregos, que já sabiam que a alma poderia voltar ao corpo. Ela está presente em várias passagens da Bíblia, não com esse nome, pois esse termo foi dado por Allan Kardec. Ela fazia parte da cultura do povo hebreu. Eles, inclusive, esperavam a volta do profeta Elias para a preparação dos caminhos do Messias. Essa ideia da reencarnação aparece tanto no Velho como no Novo Testamento. Tem um texto em Êxodos que fala que a terceira e a quarta geração irão expiar a culpa da primeira geração. Que primeira geração era essa? A geração dos antepassados, mostrando que nós somos herdeiros do nosso passado. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, a reencarnação foi confirmada por Jesus no seu diálogo com o fariseu Nicodemos, um doutor da lei do povo hebreu na época. Jesus fala que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E também tem no Evangelho de Mateus, quando ele diz aos seus discípulos, referindo-se a João Batista. Ele fala, dentre os filhos de mulher, ninguém é maior que João Batista, e se vocês querem compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Jesus confirma assim que o espírito de Elias voltou do corpo de João Batista. Está muito claro. No túmulo de Kardec, em Paris, tem uma inscrição que resume bem o pensamento espírita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A reencarnação existe, meus amigos, porque há necessidade de muito mais que uma existência para expandirmos os nossos potenciais, desenvolvermos novos aprendizados e corrigirmos os erros cometidos contra o semelhante em existências anteriores, através da reconciliação, porque forçosamente encontraremos esses desafetos do passado no nosso caminho, não tenho dúvida disso. E essas experiências serão repetidas até que tenhamos nos quitado com as leis divinas. Se a reencarnação não existisse, a vida seria um absurdo. Onde estaria a bondade, a justiça de Deus pelas desigualdades de realidades que existem no mundo? Gente rica, vivendo muito bem, e outros na miséria, passando fome. Gente saudável e outros com limitações físicas ou enfermos. As uniões, as desuniões familiares, as rivalidades, e por aí vai. Mas a verdade é que para cada reencarnação é feito um planejamento que direciona o reencarnante a renascer com condições para realizar a experiência certa. A Terra é uma grande escola e cada um dos seus habitantes tem um aprendizado a realizar. Deus criou a todos iguais, simples e ignorantes, tendo como finalidade a perfeição. Então, existem etapas a serem galgadas para se chegar a esse nível a que estamos predestinados. Atingir todo o potencial na área intelectual e na área moral. Isso está simbolizado nas duas asas do anjo. Seria impossível, numa só existência, o espírito simples e ignorante atingir a perfeição. Precisamos retornar quantas vezes forem necessárias para nos aperfeiçoar.
A cada etapa, vamos realizando o nosso aprendizado sem nenhum privilégio que diferencie uns dos outros. E isso exige esforço, trabalho, determinação. Quando vemos uma pessoa bem dotada de recursos intelectuais, morais, em alguma área ou em várias áreas, isso tudo foi fruto dos seus esforços ao longo das suas existências. Não caiu do céu. Espíritos como Chico Xavier, Allan Kardec, Maria de Nazaré, Francisco de Assis e o próprio Mestre Jesus fizeram conquistas através de sacrifícios e renúncias. Jesus seguiu uma trajetória ascendente no bem e todos nós podemos seguir essa trajetória, embora não seja retilínea como a dele. Nós recebemos de Deus os germes que contêm todas as potencialidades do espírito em estado latente, aguardando serem desenvolvidas. Só que não tem lei do menor esforço, não. Cada um vai ter que se esforçar para essa conquista. Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 132, pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Da encarnação, gente. Ou seja, por que os espíritos precisam de um corpo? E os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. O corpo é um instrumento para se chegar a ela. Claro que é a perfeição relativa, né, gente? Que a absoluta é só a de Deus. Então, essa perfeição é um determinismo divino. Viemos para isso. Na questão 167, temos outra pergunta de Kardec. Ou seja, por que os espíritos precisam... qual é a finalidade da reencarnação? Ou seja, por que os espíritos precisam voltar várias vezes ao mundo corporal? E os espíritos respondem: expiação e melhoria progressiva da humanidade. Porque sem isso, onde estaria a justiça? Então, são as experiências que o espírito tem que passar para aprender, para progredir. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na trilha do progresso. É assim que a humanidade vai melhorando progressivamente. Quando o espírito estiver livre de todas as impurezas, ele não vai ter mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, quando eliminar todo o mal que contamina o seu coração, tais como os sentimentos, as emoções negativas, a ignorância, entre tantos. No livro Obras Póstumas, gente, é muito interessante, sempre gostei muito desse texto de Kardec. Foi publicado muitos anos após a morte, 22 anos após a morte, mais ou menos, de Kardec, que contém vários trabalhos dele, inacabados alguns. Tem um texto que demonstra claramente a sequência dos passos do espírito no caminho da evolução. O título é A Estrada da Vida, onde Kardec nos mostra como esse processo se dá. E ele fala que, se no passado fomos antropófagos, o importante é que não somos mais. Passamos para outra etapa, porque fomos evoluindo. E ele continua: as faltas que tivemos e corrigimos foram eliminadas da nossa vida. E se porventura uma falta só foi corrigida em parte, teremos oportunidade de corrigir a outra parte em outra existência. Eis o exemplo que ele vai nos dar desse progresso, né? Ele fala: se um homem foi assassino e ladrão, sofreu as consequências na vida corporal e na espiritual, porque sofreu por causa da lei de causa e efeito. Ele teve que responder aquilo, né? Respondeu pelos seus atos. Mas ele continua: arrependeu-se e corrigiu-se do primeiro erro, mas não conseguiu se corrigir do segundo. Na seguinte existência será somente ladrão, talvez um grande ladrão, mas não mais um assassino. Quer dizer, vem a roda viva das reencarnações, os esforços são somados e o espírito vai progredindo, não é? Então, e ele continua aqui: mais um passo e ele não será mais senão um fraco ladrão. Olha aí, a coisa já está melhorando, já é um fraco ladrão. Mais adiante, observando a roda, né? Observando esse percurso da evolução, gente, com fruto dos seus esforços, né? Ele já não roubará,
embora ainda sinta o desejo que a consciência ele combate. Eu estou olhando aquele objeto ali, que é da minha cobiça, ninguém está vendo, ele está ali dando sopa, e eu sinto ainda aquele ímpeto, mas a minha consciência me combate e ganha essa batalha moral. Olha que maravilha, né? Então, mais um passo, é aí que ele diz, já não roubará, embora ainda sinta o desejo que a consciência lhe combate, foi o que eu comentei. Um último esforço, olha aí, embora ainda, no último esforço, e tendo desaparecido todo o sentimento do vício, será um modelo de retidão e de integridade. Kardec nos fala esse exemplo tão claro para nós desse processo. O que Kardec quer nos mostrar com esse exemplo? Que pela pluralidade das existências, o nosso futuro está nas nossas próprias mãos e também vai depender o tempo a ser levado nesse processo de nós mesmos. A expiação é a consequência de faltas que nós cometemos numa vida corporal. A reencarnação, gente, sempre envolve provas e expiações. Quando o espírito já tem um certo grau de maturidade, ele vai refletir sobre as feridas que abriu com seus vícios de comportamento e programar o seu retorno voluntariamente, com a ajuda dos espíritos superiores, com as situações necessárias para esse reajuste. Alguns escolhem uma existência terrena, onde vem a sofrer o mesmo que fez os outros sofrerem. É uma opção dele, né? Ele se sente melhor com a sua consciência, né? Com o objetivo de se livrar com aquela dívida, né, que ele tem com a lei divina. Mas isso não é imposto, não. Emmanuel nos diz que a imposição da lei pela expiação é somente para os espíritos endurecidos no mal. Por quê? Oportunidades sempre são dadas, gente, para esse reajuste ser feito pelo amor, no trabalho do bem. Mas a maioria resiste. E a mestra Dor vem ensinar. Mas nem tudo são expiações. Existem as provações, que são os obstáculos naturais que impulsionam o espírito para o nosso progresso. Fortalecendo o quê? A musculatura da nossa alma, fazendo o espírito avançar. Mas existem aqueles espíritos, digamos que mais radicais, né? Bem que eu não acho o termo muito correto, não. Que procuram fortes provações para concluir a sua depuração e apressar a sua evolução. Uma pessoa que enfrenta um grande desafio, seja numa doença grave ou num ambiente de muito sofrimento, forçosamente não pode ser expiação, não. Pode ter escolhido uma prova desse tipo para o seu adiantamento. Kardec nos dá o exemplo de um jovem que, desde criança, nasceu muito doente, cheio de limitações dolorosas, teve uma vida de muito sofrimento e morreu jovem. E apesar de tudo, gente, ele foi um exemplo de resignação, paciência, nunca perdeu a alegria. E Kardec ficou curioso. Após a sua morte, o seu anjo guardião, solicitado por Kardec, veio revelar que ele escolheu essa vida para avançar mais rápido. Não era uma expiação, ele queria conquistar as virtudes. Nós temos aqui muitos vícios morais, nós temos a inveja, nós temos o ciúme, a mágoa, a revolta, a tristeza, entre outros. E enquanto não tivermos nos libertado desses sentimentos, não conseguiremos sair do mundo de provas e expiações, não. É a pedagogia divina. Temos que observar os nossos desejos, as emoções que cultivamos, as nossas tendências, porque tudo isso vai refletir o nosso passado. Precisamos nos conhecer para saber onde é que a gente tem que se transformar. Pau que nasce torto pode mudar sim, e não morrer torto não. O espírito tem livre-arbítrio, sim, é verdade. Ele tem a liberdade para escolher, mas tem também a responsabilidade para assumir as consequências da sua escolha. Isso aí ele vai ter que assumir com certeza. Se ele optar por continuar na trilha do egoísmo e do orgulho, vai estacionar no seu progresso. O que vai acontecer? Vai continuar fazendo mal para si e para os outros, num eterno círculo vicioso de dor e sofrimento, até que um dia se canse daquela situação de sofrimento e resolva assumir a colheita que plantou, tomando outras atitudes para reverter esse quadro. E ao voltar para cá, olha só, vai ser atraído por afinidade
por uma lei divina, uma lei magnética que preside todos os fenômenos para situações de correções, para grupos certos, nada é aleatório, onde viverá essa experiência. Esta energia vai estar impregnada nele, gente, atraindo aquelas situações, vai conviver, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho, seja em que ambiente for necessário, onde a sua pendência reclame correção. São aqueles a quem prejudicou que vão estar no seu caminho e vão tocar no seu ponto fraco, no seu calcanhar de Aquiles. Nada é por acaso, tudo tem endereço certo. Quando se aprende a lição, essa força de atração desaparece. Veja bem, naquele sentido daquela necessidade. Alguns conseguem vencer esse desafio e outros, por mais preparados que pensem estar, muitas vezes não conseguem naquela reencarnação. Isso me lembra, gente, um episódio contado numa palestra do saudoso Mário Caula. Ele contou que havia um casal, nunca me esqueci do nome desse casal, faz muito tempo isso, a Margarida e o Gumercindo, bem diferentes um do outro. A Margarida era delicada, culta, muito caridosa, fazia muitas obras de caridade, e o Gumercindo era o que se chama popularmente da pá virada. Farrista, bebia, jogava toalha molhada no chão, na cama, onde tivesse à frente ali ele jogava, ligava a luz do quarto, de madrugada, ao voltar dos bares, interrompeu o sono da Margarida com a luz e o cheiro terrível dos cigarros, que ele acendia e fumava ali mesmo. E os amigos da Margarida aconselhavam: Margarida, você é jovem, bonita, rica, você não precisa passar por essa situação, não. E ela respondia: não, Deus colocou no meu caminho e eu vou assumir até o final. E assim se passaram 50 anos, gente. E um dia a Margarida retornou ao plano espiritual. E foi uma grande festa. Muitos espíritos vieram agradecer o bem que ela tinha feito a eles, né? E ela estava muito feliz. Mas chegou aquele momento particular de conversar com o seu guia espiritual. E ele mostrou para ela um registro. Olha aqui a sua atuação na Terra. Margarida, que coisa boa. O bem que você fez aos seus irmãos desfavorecidos. Você fez muita coisa. Mas tem um pontinho vermelho aqui, Margarida, e é com relação ao Gumercindo, ao que ela respondeu: ah, não, eu suportei ele por 50 anos. E o benfeitor espiritual diz: Margarida, você sabe que Deus não manda só alunos atrasados para a Terra, não. Ele manda também os mais adiantados, para assim se ajustarem mais facilmente no desafio da convivência. Um espírito como você não deveria ter suportado o seu marido, e sim procurado mostrar a ele o caminho do amor, esse caminho que você mostrou a tantos. Mas não se preocupe não, você tem muito mérito e vai ter outra oportunidade. Vai realizar esse trabalho sim, vai retornar e viver mais 50 anos com o Gumercindo. Muitos aí do outro lado devem estar balançando a cabeça, ah meu Deus. Mas a Margarida, gente, compreendeu que o seu silêncio, a sua tristeza diante das atitudes do marido, a tinham distanciado do compromisso com ele. Sim, ela tinha evoluído muito, mas ainda tinha o que reparar. Na carne, ela não conseguiu desenvolver o sentimento positivo e ativo que poderia ter transformado aquele relacionamento com o marido. Meus amigos, é sempre bom saber aonde erramos, aonde estamos errando, porque passamos a trabalhar mais nesse ponto vulnerável para superar e seguir adiante. Resgatar um erro não vai nos garantir que a gente não vai recair de novo, não. O que nos vai dar essa garantia, essa segurança, é a solidez da nossa transformação moral, porque a nossa luta maior será sempre com nós mesmos. O que purifica a nossa alma é a reencarnação bem aproveitada pelos nossos esforços. E à medida que evoluímos, vamos entendendo melhor as leis divinas, buscando a tranquilidade da nossa consciência, administrando as nossas emoções instintivas, respeitando o próximo, num processo contínuo e gradativo de expansão da consciência. Não é da noite para o dia, é tijolinho por tijolinho. Vamos nos descondicionando de hábitos nocivos, desenvolvendo sentimentos mais depurados, a nossa concentração, vamos ficando mais depurados e a nossa concentração vai ficar mais fácil com o plano espiritual superior.
todos os nossos sofrimentos, embora alguns desconheçam e outros não queiram reconhecer. É a falta de Deus na nossa vida. Tendo Ele na nossa vida, temos paz no coração, independente dos desafios, das provações que enfrentamos, porque temos a sua força, o seu amparo, e poderemos dizer, como o apóstolo Paulo, com toda a segurança, tudo posso naquele que me fortalece. E olhe que Paulo sofreu. Quero finalizar, meus amigos, com a questão 170 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última reencarnação? E a resposta vem: espírito bem-aventurado, espírito puro, não precisa mais reencarnar, é a redenção espiritual. Eliminando o mal, Deus torna-se o centro da nossa vida. Esse é o nosso destino. De volta à casa do Pai, das suas mãos saímos, às suas mãos retornaremos, perfeitos em tudo aquilo que Ele nos dotou em germe. Por fim, a semente se tornou a árvore frondosa. Foi para isso que Ele nos criou. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.